Às vezes o que tá faltando na gente é ter aquela coragem de escutar o coração. Você já tá passando, ou você já passou por isso? Fica aqui comigo, que eu sou Carlos Castro Carrara e é desse assunto que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente vai ler um texto e depois colocar alguns comentários, umas reflexões em cima. E espero que esse vídeo te ajude bastante, tá bom? O texto que a gente tem hoje é do site Vidaria, é um blog. Um abraço para todo o pessoal da Vidaria. É a primeira vez que eu trago um texto deles aqui no canal, tá? E aí aqui a gente tem a seguinte reflexão, né? É um texto publicado em 16 de outubro de 2017 pela Gabriela Gasparim. Abraço para Gabriela, tá bom? Com o título Como Tomar Coragem para Seguir o Caminho do Coração. E aqui tem uma primeira imagem indicando uma placa, né? Com uma placa one way, né? Direção única. E seguindo com parênteses, né? Nunca, numa terra de fugitivos, aquele que abre na direção contrária parece estar fugindo, diz disseminada a máxima do poeta inglês Eliot. Frase com significado muito semelhante à da autora, de autoria de outro poeta polonês, Stanisław Lec. Para chegar à fonte, é preciso nadar contra a corrente. As imagens transmitidas pelas palavras desses sábios pensadores nos inspiram a tomar coragem para seguir o caminho do coração. Então, dê o primeiro passo. Primeiro, é importante refletirmos o que é o caminho do coração. Muitas vezes, se sentimos internamente que a vida que estamos levando não nos completa, é vazia ou levada no automático. O caminho do coração nada mais é do que a jornada em busca de preencher a nossa vida com sentido, com algo que nos motive ao acordar, que faça nos sentimentos completos, plenos, satisfeitos. Essa busca é recomendada para todas as pessoas que se sentem felizes com a vida que levam, que sentem um fardo ao acordar, ao ir para o trabalho, que estão insatisfeitas com o atual relacionamento, enfim, a todos que sentem lá ao fundo a vontade de acordar em uma nova realidade. Sensações como medo, insegurança, sofrimento, abdicação e dor podem nos impedir de tomar a ação necessária para começar uma transformação nas nossas vidas. Contudo, estudiosos e especialistas asseguram que mais vale arriscar-se do que viver na frustração. No caminho rumo a toda a mudança, conquista ou vitória, há sempre um esforço ou dificuldade a ser vencida e superada. Depois, continuando, vença o medo. Vencer o medo é o primeiro passo a ser dado. Um trecho de autoria do escritor francês Guilherme Apollinaire diz: Nós os conduzimos até a borda e pedimos que voassem. Eles se arredaram o pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Nós os empurramos para o abismo. E eles voaram. Temos medo de conseguir, de não conseguir, de sofrer e de passar pelas dificuldades. Tememos até que os outros vão pensar de nós, caso começarmos a fazer o que realmente queremos. Enquanto isso, ficamos no campo do desejo e não participamos com a ação. É por isso que uma característica importantíssima precisa estar presente em nós para que possamos pular no abismo e começar a voar. O otimismo e a crença do que tudo dará certo. O filósofo alemão Goethe nos faz refletir que quando caminhamos rumo a caminho do coração, coisas inimagináveis acontecem com a nossa realização. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental, cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos, e de que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência move-se também. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir o nosso favor toda sorte de incidentes, encontros e ajuda que nenhum homem sonharia que viesse em sua direção. Se você é capaz de sonhar, então já é capaz de realizar. A coragem contém em si mesma genialidade, poder e magia. Comece agora. Não confunda derrota com fracasso. Ao adentrarmos o caminho do coração, temos que ter consciência, contudo, de que coisas podem dar errado. Nessas horas, ter resiliência é fundamental. O filósofo Mário Sérgio Cortella, em entrevista à Rádio CBN durante as Olimpíadas de 2016, falou sobre a capacidade dos atletas de não temerem
A derrota. Não confunda a derrota com a ideia de fracasso. Uma pessoa não fracassa porque ela é derrotada. Ela fracassa quando desiste após ser derrotada. Ressaltou. De acordo com Cortella, só conseguimos a capacidade de equilíbrio naquilo que praticamos quando admitimos que, vez ou outra, somos tirados do caminho da vitória. O fracasso existe quando você desiste sem tentar de novo. A derrota, ela faz parte. Não é a coisa mais gostosa, mas é um comportamento, é um componente da vida. E aí aqui tem uma chamada, né? Escreva um livro da sua história, quer dar no sentido da minha história, fale comigo, né? Então todo o crédito aqui, né? Escreva um livro, tem um link sobre a sua vida, história, família, empresa ou instituição. Entre em contato pelo Vidaria Livros. .com.br. Ah, sim, que é o site aqui que a gente está lendo, né? Legal, Vidaria Livros. Então tem aqui publicado por Gabriela Gasparin. Aqui a gente tem uma foto dela. Um beijo bem grandão para você, Gabriela, uma jornalista que adora conversar com pessoas. Então, muito obrigado aí pela sua colaboração. Tá dado aqui os devidos créditos do belíssimo texto que a gente leu. E galera, como fica aqui os meus, como eu sempre falo para vocês, os meus 2 centavos de contribuição. A gente aqui no canal, a gente sempre tem um carinho e um cuidado na curadoria dos textos que a gente traz, né? E como que a gente publica, tem que ser um texto que esteja alinhado ao propósito do canal. E o propósito do canal é a gente conseguir, né? Que eu vou falar a seguir os detalhes desse texto. A gente conseguir assistir, né? Eu leio esse texto para você e aí a gente faz uma reflexão junto e dá o próximo passo. E esse próximo passo é fazer com que a gente saia melhor, né? Depois dessa reflexão que a gente faz. Mais um ponto curioso às vezes a gente não segue, a gente duvida de seguir o instinto do coração. Esse sentimento que a gente carrega aqui e que muitas vezes é muito valioso e muito subestimado, né? E ela trouxe, e aqui é elencado com muita sabedoria, porque muitas vezes a gente faz isso. Pode ser o próprio medo, né? O medo do desconhecido, e a gente pode ter medo também. Eu acho que na sociedade atual a que fazemos parte, eu entendo que eu vejo a minha experiência, né? A minha experiência por às vezes, muitas vezes não ter seguido o coração. É o que as pessoas vão achar daquilo que eu tô fazendo. E eu posso falar uma coisa para vocês? As pessoas não vão achar nada. Ninguém tá ligando pro que você tá fazendo, pro que você tá decidindo, pro que você parou de fazer, pro que você começou a fazer. As pessoas não se importam. E sabe por quê? As pessoas todas têm os seus desafios, suas complexidades, a sua rotina, a sua forma de lidar com o próximo, os seus desafios, os seus boletos chegando todo mês na sua conta bancária para serem quitados, os seus desafios profissionais, familiares. Aqui eu posso ficar o dia inteiro falando. E aí a gente se coloca numa condição de achar que nesse universo, nesse mundo grandão, terão pessoas que vão estar preocupadas em alguma coisa que a gente vai fazer. A academia que a gente está frequentando, a marca da academia, né? A rede, o tênis que a gente está usando, o carro que a gente está andando, o saldo da nossa conta bancária. Brasileiro não fala, né? De conta bancária, de salário, essas coisas, né? Mas a gente fica preocupado com o cargo, com a reputação, com o nome da empresa, que é o nosso, pode ser o nosso sobrenome corporativo, a escola que os nossos filhos estão estudando. Gente, as pessoas não estão preocupadas nem um pouco com o que está acontecendo na nossa vida. As pessoas, às vezes, elas podem perguntar, eventualmente se sentirem curiosas, dependendo do círculo social que a gente frequenta, dependendo da condição social que a gente vive, né, que a gente pertence. Isso pode, às vezes, ser perguntado, mas podem acreditar que isso não vai ser um fator de decisão para fazer com que a gente tome uma decisão para A ou B, né, no que a gente está planejando. Por isso, da importância de muitas vezes, lógico, a gente se ambientar do que está acontecendo ao nosso redor, a gente ter mais ou menos umas referências, consultas, saber o que é bom ou não, mas em algumas decisões
eu posso garantir para vocês, o fator seguir o coração, ele ainda vai ser o mais importante. Ele vai ser o mais importante, porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Nem sempre a gente vai conseguir estar 100% garantido de que aquela decisão que a gente está tomando é a melhor para a gente. Ou para quem a gente gosta. Ou para quem depende da gente. Não. A gente não tem todas as respostas. E para isso, às vezes, algumas pessoas podem chamar de intuição, e aqui o título do texto, né, o título do vídeo e a proposta do vídeo é a gente pensar um pouco aqui nessa questão até um pouco mais emocional. Cada um pode usar o nome. E aqui está sendo dado o nome o contexto do escutar o coração, às vezes pode fazer com que a gente consiga tomar uma boa decisão, né? Sempre com uma margem de erro, sim, mas ainda mais se for algo positivo, algo bom, algo que a gente queira fazer que seja, que vá nos fazer bem, né? Então, às vezes se livrar de um ambiente tóxico, às vezes terminar um relacionamento que não está fazendo bem pra gente, começar um curso, começar uma carreira nova, porque aquela que a gente tentou às vezes não deu certo, ou então a gente acredita que a gente merece viver melhor, ganhar mais financeiramente, ter mais qualidade de vida. E quem está no dia a dia, às vezes, naquele círculo ali com você, não vai ter essa visão. Ou então, às vezes, não vai tomar a melhor decisão se você for pedir uma ajuda. Por isso que o fator coração, intuição, ele pode ser aquele fator de diferença que vai fazer com que você tenha ali daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você fala, poxa, ainda bem que eu escutei e deu bom. E deu bom. Ainda bem que eu me escutei, eu me preservei. Vamos respeitar, vamos ter muito carinho, muito respeito pela nossa intuição. É algo importantíssimo e que nos dias atuais, infelizmente, é algo muito subestimado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta quais são as suas experiências. O que você já fez quando você seguiu seu coração que deu muito certo, que deu errado, que você às vezes você não tomou, atrasou, postergou para tomar aquela decisão. Deixa nos comentários aqui, tá bom? Dá o like, se inscreve no canal. O canal tem sempre vídeos com esse propósito, né? Com essa ideia de eu ler, a gente ler um texto juntos e aí a gente colocar alguma reflexão para poder a gente conseguir sair melhor aqui no final, tá bom? Um abraço grandão para você, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.